Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós somos a equipe de adultos do podcast EBD em Síntese e estamos aqui reunidos para mais uma lição. Hoje estamos no dia 19 de novembro de 2023 e a lição é de número 8: Missionários Fazedores de Tendas. Eu quero apresentar a irmã Milde Prachedes, ela que é professora ali do Tempo Central. Pai de sua irmã Milde. A paz do Senhor e a paz do Senhor a todos que nos veem e nos ouvem. Está também conosco o pastor Aldo Dantas, ele é o diretor do Departamento da Família, coordenador também do setor 25, e pastor da igreja de Eucaliptos. Pai do Senhor, pastor Aldo. Pai do Senhor, pastor Ítalo, Pai do Senhor, irmã Milde, Pai do Senhor para Paz. todos os professores que nos assistem, nos ouvem, que Deus abençoe a todos. Eu faço parte ali da congregação de Monte Sião, dirijo aquela congregação, e nós queremos saudar todos vocês e também uma saudação para o nosso pastor presidente e para o pastor Reinaldo Odilo, que é o coordenador do Departamento de Ensino. Bem, meus irmãos, hoje nós temos um texto áureo que encontra-se em Atos, capítulo 20, versículo 34, que diz assim: Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviam. Ou seja, um texto bíblico que está lá em Atos dos Apóstolos, as palavras do apóstolo Paulo a respeito do seu ofício. A verdade prática encontra que o comentarista extraiu desse texto é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura em classe encontra-se em Atos 18, né, e 1 Tessalonicenses. Você tem acesso aí à sua leitura diária. E o tema da lição é esse: missionários fazedores de tendas. É um tema interessante, né, meu amigo? Chamativo. É verdade. É interessante, porque Paulo viveu numa época em que os gregos tinham essa mania de falar, ouvir alguma novidade, né? Eles viviam como sofistas. Havia muitas pessoas que trabalhavam, tipo os coaches hoje, né? Que vivem dando palestra e ganhando dinheiro. E Paulo não quis ser confundido naquela época com essas pessoas, com os falsificadores da palavra, inclusive, que estavam só interessados em ganhar, principalmente naquela igreja nascente, né? Ele falou isso para os coríntios, que era uma glória para ele poder não tirar dinheiro deles, não viver à custa de ninguém, sabendo que aqueles que servem ao Senhor têm esse direito. Ele falou, ele tem esse direito. O próprio Senhor, quando fez aquelas comissões, aqueles 70, por exemplo, quando ele enviou para evangelizar, ele disse que não era para levar alforje, não era para levar duas túnicas, não era... Porque digno é o trabalhador do seu sustento. E o apóstolo São Paulo, escrevendo em outras cartas, também ele disse que ninguém que milita, milita às suas próprias custas. E quando o Senhor disse assim, não atarás a boca do boi que debulha, ele não está ali como uma metáfora, né? É uma comparação. Aquele que trabalha tem direito ao seu sustento, mas ele não quis. Eticamente, numa igreja nascente, num contexto cultural muito contaminado, vamos dizer assim, ele não quis ser sustentado por aquelas pessoas. Mas teve igrejas mesmo entre os gentios, como na Macedônia, os irmãos de Filipos que sustentaram a Paulo. Quando ele estava preso, principalmente, não é? Quando ele estava preso, ele não podia trabalhar, mas ele tinha a sua profissão. E é interessante que nessa introdução dessa lição, lembra aquele pensamento antigo da nossa igreja mesmo. Quem é chamado não pode se envolver com nada material, né? Nenhum trabalho material. E tem algumas perguntinhas aqui, não é, na nossa lição. E, para exercer o chamado missionário, é preciso abandonar a sua profissão, a sua vocação? Não é? Não, não é necessário. O chamado missionário, a vida profissional, são irreconciliáveis? A gente vai estudar justamente isso nessa lição, não é? E Paulo, como um mestre em Israel,
ele foi instruído a, em toda a ciência, em todo o conhecimento bíblico, mas ele tinha um preparo intelectual, mas também tinha um preparo para sobrevivência. Todo menino judeu tinha uma profissão. Ele já era ensinado para a sua sobrevivência, a ter uma profissão. E é interessante que ele utilizou-se dessa profissão aqui nesta nossa lição. Hoje nós vamos ver. Eu não vou adiantar tudo, né? Porque tem os irmãos para dizerem mais alguma coisa aí. Pastor Aldo, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Muito bem, pastor Ítalo. O que nós temos aqui são algumas ideias, aqui trazendo para o tempo presente, para os nossos dias, haverá aquele questionamento, não é possível fazer missões sendo um profissional liberal, sendo um empreendedor, né, tendo uma empresa. E aí, essa lição vem para exatamente responder essas questões. E aí ele toma como exemplo a vida do apóstolo Paulo, né, mostrando que Paulo tanto era uma pessoa que tinha uma profissão, como tinha uma vocação. E aí, como conciliar profissão e vocação? Primeiro, o que a lição nos chama a atenção é que não é pelo fato de você ter uma profissão que você tem uma vocação. Você precisa ter uma profissão. Agora, a vocação vem depois. A vocação é o chamado de Deus, né? E que você não precisa abandonar a sua profissão por conta da sua vocação. A lição deixa claro que é possível conciliar profissão e vocação. Foi o que o apóstolo Paulo fez, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão de fazer tendas e quando foi chamado por Deus, ele não deixou aquela profissão de lado. Ele aprendeu, como disse a irmã Amilde, sei lá na sua juventude, né? O que acontece hoje aqui no Brasil? Por exemplo, eu, quando tinha 14 anos, eu fiz o curso do Senai, curso de mecânico, né? Então, jovem, 14 anos, aos 16, 17 anos, já estava com a profissão. Eu era mecânico, né? Então, muito cedo você adquire um conhecimento, um ofício, né? Onde, da partir dali, você vai ter o seu sustento. Mas depois, Deus lhe chama, ou você já sente essa chamada antes. Mas enquanto Deus não direciona para o serviço, você vai exercendo a sua profissão. Foi isso que o apóstolo Paulo fez e conjugou, né? Ele conjugava a vida ministerial com a vida profissional, até porque o pensamento dele era não levar o evangelho e estar mendigando ou pedindo às pessoas para mantê-lo no ministério, naquilo que ele fazia. Ele queria financeiramente não depender das pessoas para que as pessoas não pensassem, bem, só está falando de Jesus para mim porque eu o sustento. Se não fosse o sustento, ele não faria isso. E ele não queria deixar essas coisas passar pela mente daqueles para quem ele estava falando o evangelho, né? Já tinha igrejas mais maduras, igrejas já conscientes, ensinadas, doutrinadas, que compartilhava com o apóstolo Paulo, sustentando ele. Né? Isso eles faziam, mas depois de uma conscientização, depois de um ensino, né? Mas uma igreja recém-formada, o apóstolo Paulo não queria ser pesado aqueles irmãos para que eles tivessem que contribuir. Então veja esse primeiro tópico aqui muito importante, porque é o cerne, né? É a questão da profissão e vocação. Como conciliar os dois? E eu acho que dá para a gente entender que é possível, dá para entender que existe profissão e também existe vocação, e aí o profissional que é vocacionado, ele não precisa abandonar a sua profissão. Meus amados, interessante é que há um debate interessante de ideias, né, de conceitos bíblicos. A gente tem aí a questão da consciência da igreja para com o sustento missionário. A gente tem o direito do missionário enquanto servidor de tempo integral, a obra do ministério, e nós temos o ofício do missionário, né, na voluntariedade missionária. Então, em cada lado, nós temos aí uma orientação bíblica, né? Paulo, ele mesmo trabalhando com suas próprias mãos, em algum momento isso foi por questões egoístas dos coríntios, né, que não tinham ainda o preparo e a maturidade para compreender a sua responsabilidade como apóstolo, ao ponto de muitas vezes trocar Paulo como pai apóstolo, né, fundador da igreja, por falsos apóstolos que se gloriavam na igreja de Corinto, né? Tinham muito mais honra
do que o próprio fundador. Então, a gente também vê que, em alguns momentos, é um impedimento esse sustento por causa da imaturidade cristã. Né? Então, para que a obra seja estabelecida, cumpre-se biblicamente aquilo, o forte vai suportando o mais fraco, e para que Cristo seja anunciado e não haja impedimento. Mas a igreja precisa crescer nessa consciência, sabendo que tem que ter responsabilidade com os seus obreiros, né? E a gente vê uma distinção, mas já já eu vou tocar mais nesse assunto, vamos continuar aqui. Irmã Milde, né? Paulo adotou essa ética profissional de não aceitar oferta, talvez, de pessoas que ele ainda ia ganhar para Cristo, para que isso não fosse um impedimento, mas aqui no tópico 2 da nossa lição, missionários fazedores de tendas, né? Nós temos hoje aí essa expressão, pessoas que têm uma profissão, servem a Cristo, né? Tem uma questão de força missionária muito grande de profissionais que não se dedicam integralmente ao ministério. Irmã Milda. É verdade. E o exemplo de Paulo, que foi posto aqui, o primeiro objetivo da nossa lição é justamente relacionar a vida profissional de Paulo com o ministério. E nesse segundo tópico, é explicar a expressão missionários fazedores de tendas, né? Paulo encontrou um amigo, um irmão, né? Áquila. Ele foi expulso lá de Roma pelo aquele imperador Cláudio, né? Em torno de 49, mais ou menos, foi quando ele chegou a Corinto. E ele, partindo de Atenas, foi para Corinto. E lá ficaram um tempo para juntos trabalharem e também fazerem missões. É bem interessante isso aí. E foi justamente fazendo tendas. E essa expressão se tornou assim como uma expressão missiológica, né? Para nós hoje. O que é fazedor de tenda? É justamente um profissional que faz missões. A pessoa que tem uma profissão e tem uma chamada de Deus e executa o trabalho de Deus e se sustenta a si mesmo pela sua profissão. Fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. É o sinopse da nossa lição desse tópico, né? E aqui nós vemos que Áquila era um judeu também, de Ponto. Ponto era uma região que hoje é a Turquia. Atualmente Ponto estaria localizada na Turquia atual. E eles, como eles estiveram um tempo, Priscila e Áquila estiveram um tempo em Roma, chegou um ponto em que Cláudio andou tirando todos os judeus, expulsando, né, os judeus de lá de Roma, da capital do império. E ele chegou até Corinto e se encontraram e foi uma bênção na vida de Paulo, né? E eles se juntaram porque tinham a mesma profissão. Como judeu, ele tinha também a sua profissão de fazedor de tenda, né? O fazedor de tendas era uma construção de peles de animais ou de pelos, né? De cabra, de bode, né? Era um tipo de antigamente se dizia também é, trabalhadores do couro, de couro. E ele trabalhava fazendo tendas, talvez até para o exército, né? As tendas para o exército romano, para as tropas, ninguém sabe, né? Porque as tendas que Israel usava nas festas deles eram de árvores mesmo, de plantas, não era entrançado de até de mirra e outras plantinhas que existiam na região deles. Mas aqui era uma profissão que lhe dava sustento e lhe permitia, durante a semana trabalhava, aos sábados ia para a sinagoga, era o costume deles, né? Onde Paulo chegava, ele ia primeiro à sinagoga. E na sinagoga dos judeus, ele aproveitava para pregar o evangelho e dizer que Jesus Cristo
era o Messias prometido. E nesse ponto, ele tinha o seu sustento e, ao mesmo tempo, fazia missões para a glória do nome do Senhor, sem haver a necessidade de abandonar sua carreira profissional e nem necessitar de pessoas que estivessem lhe sustentando. E na carta aos Coríntios a gente vê muito Paulo falando sobre isso. Embora depois ele fale da necessidade também de abençoar os obreiros. E lá os Gálatas ele até diz assim que o obreiro ou alguém que é instruído na palavra deve suprir a necessidade daquele que ele lhe ensina, que lhe dá a palavra. E que reparta, eu achei tão interessante, porque ele diz assim, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É Gálatas 6:6. Está escrito sobre isso. Então, Paulo ensinou que é lícito para o obreiro viver do evangelho. Mas, naquela ocasião, para ele era mais conveniente e ético não depender da igreja emergente, da igreja nascente. Porque eles não tinham, como o pastor Ítalo já falou, não tinham ainda a maturidade, o crescimento espiritual. E eles estavam numa sociedade em que havia exploração, havia os sofistas, que davam aqueles discursos bonitos, não é? Palavras suaves, palavras bonitas, aí vem o sofisticado, né? A palavra sofisticado vem daí dos sofistas, né? Eles ganhavam das pessoas e ludibriavam as pessoas. E Paulo até falou assim: eu não fui ter convosco com falso discurso, não é? Ou então com a persuasão, com palavras persuasivas da sabedoria humana, porque ele estava interessado que a fé dos coríntios fosse firmada na virtude do Espírito Santo. Eles fossem convencidos pelo Espírito, porque assim eles teriam a transformação. Não seriam os argumentos humanos que haveriam de convencê-los e transformar a sua vida. Porque se alguém se convence por argumentos meramente humanos, um dia se decepciona. Mas se ele é convencido pelo Espírito Santo, era isso que Paulo visava em Corinto, o crescimento espiritual da igreja, no poder e na virtude. Inclusive, nós vemos que a igreja aos Coríntios era uma igreja muito abençoada espiritualmente. Eles não tinham falta de nada. Eles tinham todos os dons, embora tivessem muitos problemas também. E até foram chamados de carnais, muitos deles, porque ficavam, às vezes, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não é? Querendo fazer aquelas divisões que não procedem de Deus, que não agradam a Deus. Então, nós vemos que há também, hoje em dia, grupos de pessoas, como os gideões, são homens de negócios, que investem na obra de Deus, em impressão de Novos Testamentos, de Bíblias, e são profissionais liberais, muitas vezes, são médicos, engenheiros, enfermeiros, comerciantes, empresários, que investem não somente com dinheiro, mas eles mesmos também vão e distribuem a palavra. É um exemplo para nós também de pessoas que têm uma força missionária muito louvável, né? Para a glória do nome do Senhor, e que faz muito bem neste mundo e penetra em lugares que a maioria das pessoas não podem, não é? Por exemplo, o Novo Testamentozinho que fica lá no hotel, no hospital, na escola, nos quartéis. Quantos testemunhos gloriosos nós temos ouvido falar de pessoas que se convertem e até são livres do espírito de morte, pessoas até que queriam se suicidar, mas quando começam a ler a palavra que está ali disponível, e a gente vê que é o fruto de uma pessoa, de um profissional que investiu naquele trabalho e fez missões para a glória do nome do Senhor. Né?
Pastor Aldo, é interessante que a lição, ela faz uma colocação, ela diz assim, é perfeitamente possível ser um profissional, o empreendedor e realizar obra missionária sem abandonar sua carreira profissional. Como é que o senhor entende isso biblicamente? Essa é uma possibilidade, mas como seria isso na prática? Bem, nós temos essa mentalidade inicial, né, que, por exemplo, quem ia para o campo de missões, ia fazer missões, tinha que abandonar tudo, né? Tinha que abandonar os estudos e também a profissão e viver única, exclusivamente da obra missionária, né? Então, nada poderia ser embaraço para a obra de missões, né? Mas o que eu vejo é que esse entendimento hoje ele está sendo mais ele é mais amplo, né? Ele é mais amplo por quê? Porque ele entende que é perfeitamente possível você, por exemplo, empreender em uma determinada cultura que não seja a sua e lá você ser bem aceito pelo fato de você ser um empreendedor. Imagine que, por exemplo, uma cultura que tem necessidades X, né? E essa cultura ela precisa de um determinado produto e você lá vá atender a essa cultura. Então, e você é bem aceito. Talvez você não fosse bem aceito como profissional, ou olha, como missionário, mas aí passará a ser bem aceito como um profissional ou empreendedor que vai levar determinado produto para aquela cultura. Então, é possível você ser chamado, vocacionado e aproveitar, né? Aproveitar o ensejo do seu empreendimento, porque há uma necessidade, ou também na área profissional, né? Profissionalmente, precisa-se determinado tipo de profissional naquela cultura, e você é um profissional que se coloca, e aí você já é vocacionado. Então, você vai lá para não somente exercer a profissão, mas para exercer o ministério, exercer a vocação, né? Então, vejo isso perfeitamente possível, né? Desde que haja os dois, né? Como disse no início, não é possível, não é pelo fato de você ser profissional que você pode exercer o ministério, você também tem que ter a chamada de Deus, a vocação, né? Você pode evangelizar como crente, você pode falar como crente, mas eu entendo que para ser chamado de missionário tem que ter a missão dada pela igreja. A igreja tem que lhe enviar, né? Lhe enviar. Então você vai continuar sendo empreendedor, continuar sendo profissional liberal, mas sabendo que tem uma vocação e que foi enviado pela igreja para exercer aquela vocação. O interessante, a gente ir para o próximo tópico, que fica aberto, é que quando Paulo ele fazia a tenda, você vai ver que essa atividade profissional de Paulo era estritamente ligada diretamente a seu sustento. Eu não consigo ver biblicamente Paulo como um profissional bem-sucedido. Você consegue ver uma linha divisória muito bem entre o trabalho para a necessidade e a obra integral apostólica. Isso é uma coisa. Outra coisa é a vocação, a dupla vocação. Quando você já é um profissional de sucesso, já é um profissional liberal, já é no mundo aí dos negócios e de várias nações, já é talvez um atleta bem-sucedido, já conseguiu recurso suficiente para a sua subsistência e você vai cumprir uma obra missionária. Ou você já é um profissional liberal como um médico ou um advogado de bastante sucesso profissional e você vai doar ou vai, a partir daquele momento, viver como um missionário. É outra coisa, né? É outra coisa. Ou alguém que, enquanto desenvolve missões, também tem a sua vida profissional estabelecida. Eu acho que são modelos distintos e é uma boa lição para a gente refletir, conversar com os alunos e ouvir os professores trabalharem em sala de aula. Porque é É, justamente e a. Pode falar, pastor. uma outra ideia, pastor Ítalo, enquanto você fala aí, a gente vai raciocinando aqui, pensando, né? Uma outra ideia que o texto passa para a gente é o seguinte, é que esses missionários, fazedores de tenda, eles têm que receber um preparo, né? E o Verdade. preparo missionário, ele vai servir para isso. Esse preparo vai dizer assim, olha, você tem um divisor de águas aí, você pode se dar muito bem na profissão, e aí a vocação vai ser sufocada, né? Então, esse preparo para trabalhar na nova cultura, para exercer
a sua missão como missionário e também exercer o seu ofício, né, ele vai saber que aquele ofício é apenas para o seu sustento, né? Porque se ele for procurar o sucesso profissional, o sucesso empresarial, ele vai deixar a vocação de lado. Que é isso que a gente vê na vida de Paulo. Você pode ver que o sustento é apenas da necessidade. Você vê que Paulo ele fecha a porta para que algumas pessoas não deixem de compreender a mensagem do Evangelho. Ele fecha a porta para alguns ruídos, que eu entendo isso como um ruído de informação de um novo convertido, que não consegue compreender a grandeza do Evangelho e nem todo o trabalho de dedicação que tem por trás, né? E ainda está num momento de transição, ainda pensa talvez de forma gananciosa, como às vezes tem no nosso meio. Isso aqui é uma coisa que a gente, como professor, pode levantar na sala de aula. Irmãos, temos pastores no Brasil inteiro e no Estado com grandes competências. Então, não há problema de um pastor ter um bom salário. Se ele tem uma grande competência, é proporcional ao seu trabalho. A Bíblia regulamenta isso. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas, às vezes, pessoas não têm ascendência profissional, não conseguiram conquistar, talvez, algumas coisas, e elas, às vezes, veem com maus olhos alguém que tem um nível de ação administrativa maior de ser bem remunerado por aquilo. E a Bíblia não coloca nenhuma barreira contra isso. Pelo contrário, quanto mais eu me esforço no trabalho, eu preciso ser bem recompensado. É claro que eu estou falando isso com modéstia, com honestidade, sem ganância, sem nenhum tipo de fator supérfluo. Mas eu estou falando isso de forma que você possa criar sua família, os seus filhos, com aquilo que é digno. Então, você não pode querer tratar um pastor que é um pastor vocacionado do ministério, que tem 20, 30 anos de ministério, que tem família, que exerce presidência, que exerce função no Brasil inteiro, que trabalha numa instituição que ele vai gerir 20, 30, 40 mil pessoas e achar que um pastor desse não deva ser corretamente remunerado como um diretor de qualquer outra empresa. Que se tivesse a mesma competência, é claro que o mercado secular seria muito mais remunerado. É algo que a gente pode trazer para a sala de aula para conscientizar os irmãos e também abafar, tirar, repreender esse espírito como a irmã Mil estava falando, não é, de avareza no nosso meio, né, pastor? Dentro dessa visão, irmã Milde e pastor Ítalo, a gente percebe hoje que existe uma grande força missionária nesse sentido, né? Muitos missionários estão espalhados em diversas culturas. Eles entram como alunos, né? Eles entram como profissionais, eles entram como empreendedores, mas eles estão lá com uma missão, né? Com uma missão. São pessoas que procuram exercer o seu ofício, mas e sabem, são conscientes de que aquilo ali é apenas uma maneira de estar próximo, porque não tem como você fazer missão distante das pessoas, né? Eu, por exemplo, a gente faz missão aqui orando, contribuindo, né? É a nossa missão, a nossa parte. Mas eles precisam estar lá no corpo a corpo, eles precisam estar perto. E uma forma de estar perto é através da profissão, é através do empreendedorismo, né? Que você vai estar ali, corpo a corpo com as pessoas, e é uma forma das pessoas lhe aceitarem e de você fazer missões. E a lição coloca isso como uma grande força, né? Missionário no mundo hoje. É uma realidade que está bem presente entre nós. Então, eu vou passar para a irmã Milde, antes da gente ir para o terceiro tópico. A gente tem muita facilidade de evangelizar os mais pobres. É fácil o acesso, é verdade, a gente consegue ir diretamente e falar, a gente consegue ir na rua, no supermercado, evangelizar, parar, fazer um culto ao ar livre, mas como é que você evangeliza o rico? Se você não tiver a ambiência dele, se você não, pelo menos, tiver pelo menos acesso aonde ele come, aonde ele frequenta. Então, Deus também levanta pessoas com essas competências e são necessárias para a evangelização de todos, Mamildo. É verdade. O próprio Paulo, Deus capacitou, fez a instrução dele foi aos pés de Gamaliel. Ele era instruído na cultura grega, ele conhecia os poetas gregos, ele era uma pessoa intelectual, né? Ele não era apenas instruído na religiosidade, mas e nem só na palavra, mas ele se abeberou de outros conhecimentos também. Ele foi preparado, e o Senhor disse que tinha preparado ele para estar diante dos reis, governadores, não é?
Ele tinha capacidade para entrar e sair diante dos poderosos. E uma das vezes que ele esteve preso, o rei Agripa quis ouvi-lo e veio com muita pompa junto com a esposa, não é? E ele chegou até a dizer: Paulo, as muitas letras te fazem delirar, reconhecendo que ele era uma pessoa que tinha conhecimento. Então, Deus capacita as pessoas também para determinadas missões, não é? Para determinados ambientes, lugares. Eu achei interessante também. Nós temos aqui uma missionária que veio da África, a nossa irmã Fátima Almeida. Ela foi como técnica de enfermagem para um lugar que havia muita necessidade deste tipo de atendimento das pessoas com muitas necessidades. E ela praticamente era como se fosse uma médica, era reconhecida como uma médica no local onde ela trabalhava, porque não tinha profissional de saúde para assistir aquelas pessoas. E Deus usava a sua formação para também levar o conhecimento do evangelho para aquelas criaturas. E muitas crianças foram salvas e depois traziam seus pais muçulmanos, no meio de muçulmanos. Deus usou a irmã Fátima Almeida, lá na África, e com a sua profissão, com a sua capacitação. E como, voltando àquela questão que o nosso irmão Ítalo falou, eu quero ler aqui Timóteo, capítulo 6, onde Paulo faz algumas exortações e conselho no final da epístola a Timóteo. Ele diz, 1 Timóteo 6 e 3: Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho a parte dos tais. Veja, Paulo mostrando que já naquela época tinha pessoas assim, interessadas viver do evangelho e não viver o evangelho. Eram homens corruptos, homens com a mentalidade diferente. Eles estavam querendo explorar os crentes e não fazer missões, levar o evangelho para a transformação das vidas, que é a missão do verdadeiro missionário. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, era aquilo que Paulo vivia, né? Ele era fazedor de tendas para o seu próprio sustento, e ele estava dando exemplo para aqueles novos crentes e para aqueles novos obreiros também, como o caso de Timóteo, né? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Os que querem ser ricos, aí já vão entrar em muitos problemas, né? Vai cair em laços, né? Ele aqui fala, e até concupiscências loucas, coisas horríveis, né? Porque o interesse pelo dinheiro cega as pessoas, muitas vezes, para o ganho fácil, para outras coisas enganosas que não convém ao servo do Senhor. Terceiro tópico, vocação, profissão e missões. Vamos lá, pastor Aldo. Ver os pontos realmente que nos interessa focar nessa lição sobre a chamada, né? A chamada, ela é exclusiva de Deus, né? O homem não pode assumir nenhum papel nisso. É Deus quem coloca no coração do homem o desejo, a aptidão, né, para exercer algum ofício. Ou seja, você é direcionado para aquilo. É Deus que coloca no coração. E aí você vai fazer daquele desejo, daquela aptidão que Deus lhe deu, algo útil, né? Que seja útil, que seja uma coisa que faça sentido para a sua vida, né?
Então, o comentarista diz, é Deus quem chama, e a gente tem que deixar isso bem claro. A chamada é de Deus. Então, quando ele chama, ele dá também a aptidão, né, aquela sabedoria que somente aquela pessoa tem para exercer aquele ofício. Foi Deus quem deu, né? É muito bonito você ver uma pessoa trabalhando em algo que ele tem aptidão para fazer. É como Deus chamou, por exemplo, a Bezaleel, né, para fazer a tenda lá do concerto. Então, ele deu aquele ofício a Bezaleel. Ele deu aquilo ali para ele fazer algo útil, algo que faz sentido, né? Então, não é para a pessoa simplesmente dizer que sabe, dizer que tem. E quando Deus chama, quando você é vocacionado, você só sente que a sua vida tem algum sentido se você exercer aquela vocação que você tem, não é? Então, se você, enquanto você não exerce aquilo, parece que tudo não tem sentido. Então, você vê muita gente aí procurando o sentido da vida, não consegue, porque não faz aquilo que foi vocacionado, não é? Está apenas à procura de dinheiro, à procura de posição, à procura de um nome, à procura disso, daquilo, e deixa o mais importante, algo que faça sentido para a sua vida e para a vida das pessoas, né? Então, exercer a profissão de forma prática, né, é exercer o chamado de Deus, né, atender o chamado de Deus e saber que está servindo ao seu Criador através daquela vocação, né? E aí a profissão, ela entra no campo de missões, ela entra no campo missionário, onde você não vai se apartar da sua profissão, mas se você é chamado por Deus, se você é vocacionado para falar de Jesus, falar o evangelho, você vai se aproveitar do ambiente da sua profissão, você vai se aproveitar da sua rede de contatos, do ambiente onde você está, para que você possa falar de Jesus para aquelas pessoas, né? Nesse sentido, né, somos todos vocacionados, porque somos todos servidores de Cristo, somos todos crentes em Jesus e que precisamos levar adiante o Evangelho de Jesus, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Então, aqui a lição ela já parte para um outro ponto, né? Que é você aproveitar a sua profissão, né? O ofício que Deus lhe deu, as suas aptidões, para fazer com que o evangelho chegue ao maior número de pessoas, seja na sua cultura, seja em outras culturas. Mas é possível, por meio da profissão, entrar no campo de missionário e fazer da sua profissão o seu próprio campo missionário. Por exemplo, uma pessoa que é formada em odontologia. Tem lá o tempo muito, né, especial para estar com a pessoa, para conversar. Então, aproveita a sua profissão, aproveita aquele momento e aí vai fazer missões com o conhecimento que Deus lhe deu. É esse o entendimento que a gente tem desse terceiro tópico quando trata-se de vocação, profissão e missões. Ou seja, você aproveita que foi chamado, vocacionado, que Deus lhe deu uma profissão e faz dela um campo missionário. Em Mamil de Pastor Aldo, que às vezes eu presto atenção, é que há algumas distorções. Um exemplo, tem pessoas que elas não conseguiram uma ascendência profissional, não conseguiram nenhum tipo de ascendência na vida por variados motivos, ou por falta de oportunidade, ou por falta de vontade, não vou entrar no mérito, mas recebem um dom. E às vezes eles querem pegar este dom que recebeu para se autorrealizar. Ou seja, usando aquilo que Deus. Como eu não tive ascendência profissional, como eu não consegui crescer em outras áreas da minha vida, eu recebi um dom de pregar, um exemplo. Então, eu quero fazer desse dom a minha autorrealização. Junto com a obra que Deus dá, o ministério, tem aquela satisfação de sucesso pessoal, que é o que tem trazido muita dificuldade para os pregadores itinerantes. Tem os pregadores itinerantes que trabalham na obra do ministério com responsabilidade, que fazem da forma que a irmã Milde acabou de falar o texto de Paulo a Timóteo, né? Que não usam a causa da piedade como uma vantagem pessoal, que estão dispostos a receber oferta, mas entendem quando nem sempre se recebe oferta, se doa, como o apóstolo Paulo. Né? Então, essa é uma distorção do nosso tempo presente. Diferente disso que o senhor acabou de falar, do profissional que faz da sua profissão o seu campo missionário, como o odontólogo, que o senhor acabou de falar, como um médico, como tantos outros que podem, na sua profissão,
serem evangelistas, pregadores do evangelho. Não é assim, Mamilo? É verdade. Essa palavra vocação, ela tem é o mesmo sinônimo de chamado. Paulo fala em todas as cartas dele, se os irmãos prestarem atenção, ele fala sobre a vocação espiritual do crente. Fomos chamados para uma excelente vocação, a vocação de servir ao Senhor. E quando o Senhor nos chama, que a vocação é justamente o chamado divino para as nossas vidas, quando ele nos chama, ele também nos dá talentos. Não tem aquela parábola, né, dos talentos? Cada um tem os talentos. E é negociado em Deus. Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Eu não vou querer ser a pregadora de sucesso. Não, não é isso. Eu vou estar na vocação que eu fui chamada. E Paulo até disse: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Né? Cada um fique no lugar que Deus lhe deu, e não querendo tomar o lugar do outro. Né? A gente tem que enfatizar essas coisas na nossa classe, né? Para os nossos alunos, para que eles sejam edificados em Cristo, sabendo que nós somos vocacionados para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Nós não podemos nos gloriarmos de nada, porque nós não temos nada. Tudo é dele, por ele e para ele. Romanos 11:36. Esse versículo deve ficar bem gravado na nossa mente, né? Tudo é dele, por ele e para ele. Nós somos feitos criaturas suas para a sua glória, para o seu louvor, para o seu serviço. Fomos chamados com uma santa vocação para o seu reino celestial. E nesta santa vocação precisamos frutificar para a glória do nome do Senhor. É isso que temos que ter em mente, não é que nós não vamos usar os dons que Deus nos deu para uma realização pessoal, como o pastor Ítalo falou, e chamando a atenção para si, porque, inclusive, não é aprovado aquele que a si mesmo se gloria. Temos que reconhecer que tudo é do Senhor. A vocação é Ele que nos chama, é Ele quem capacita, é dele os dons. A Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então, não somos proprietários de nada, né? Não somos donos de nada. Nós somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso temos que buscar glorificá-lo no corpo, na alma, no espírito e em tudo que fazemos, que seja para a glória do nome do Senhor. Meus amados, estamos aqui chegando no final da nossa aula, né? Queremos agradecer a Deus por tudo. É um tema bastante envolvente, que cada aluno e professor, principalmente os professores que nos assistem, tem aí muita coisa para pesquisar, né, para levar para a sala de aula. Mas queremos agradecer a Deus, acima de tudo. Queremos agradecer aos nossos irmãos participantes, Pastor Aldo e Irmã Milde. Muito obrigado. Obrigado, pastor Ítalo. Agradeço. Queremos finalizar dizendo que nós discutimos hoje, falamos sobre o que vai ser discutido em aula, sobre o missionário, né, que tem a sua vocação profissional também, mas no campo de missões, né, alcança todos, né, cabe todos, ou seja, tantos aqueles que foram chamados para viver exclusivamente da obra, como aqueles que exercem no campo missionário as suas profissões, né? Então, que Deus abençoe cada professor, que Deus abençoe os nossos professores que vão estar dentro da classe transmitindo esse conhecimento e, quem sabe, Deus levantará muitos profissionais para fazer das suas profissões um campo missionário. Muito obrigado pela participação. Agradeço também a confiança do pastor Martinho, do pastor Reinaldo e o convívio que temos aqui nesse podcast de estarmos sempre juntos, discutindo, falando a palavra de Deus. Que o Senhor capacite a muitos, né, para levar a mensagem do Senhor, usando a sua profissão como um meio, né, para conquistar muitas vidas para o reino dos céus. Então, aqui estamos finalizando o nosso podcast e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor. A paz do A paz do Senhor. Senhor.